Olá, hoje é 2 de junho de 2024. Hoje é 2 de 6 de 2024. Hoje é 2 de 6 de 2024. Filipenses 2, versículo 22. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Aqui Paulo está falando de Timóteo, vendo que ia mandar Timóteo. E no versículo 22 ele diz assim: mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como um filho ao Pai. Então Timóteo era como se fosse filho de Paulo e obedecia-se como filho ao Pai, obediente. Ou então, de sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido aos meus negócios. De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Você acredita que Paulo era um apóstolo, que ele só os negócios de Paulo eram relacionados a Jesus Cristo e a Deus? Os negócios de Paulo, os propósitos de Paulo. Eu tenho que ir para tal igreja, eu tenho que ir para tal cidade, para tal província, para tal nação, que eu tenho que fundar uma igreja lá para o Senhor Jesus Cristo, para poder o evangelho se espalhar e ganhar todo o mundo, todos os países. O propósito de Paulo era esse: eu tenho que jejuar, tenho que orar, eu tenho que passar um jejum para aquela igreja, fazer isso, fazer a visita naquela igreja, naquela outra. Os negócios do Paulo era esse. Tem homem de Deus e mulher de Deus, lógico, hoje em dia, que tem os seus negócios. O seu trabalho, sua faculdade, seus estudos, seu futebol, sua capoeira, seu judô, jiu-jitsu, muay thai, tem kung fu, tem estudar, caminhar, correr, malhar, se exercitar, tem os seus filhos para cuidar, os amigos para dar uma orientação, conversar, trocar uma ideia. Tem os negócios. Paulo tinha um negócio desse, só que os negócios do Paulo é só relacionado a Deus. Certo que o historiador diz que Paulo foi um cara que praticou, um homem que praticou alguma arte. Pesquisa, se você pesquisar no Google você vai ver. Se não tiver, porque tiraram, porque eu já pesquisei coisas no Google, no tempo que eu estudei em determinado lugar, pesquisei e vi um resultado. Quando eu fui pesquisar de novo, vi outro resultado. Não estou julgando, nem falando mal do aplicativo, mas pode ser que tenha saído do sistema, ou né, dos arquivos, né? Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Então Paulo queria ir até aquela igreja. Eu julguei com todo necessário mandar-vos Epafrodito. Tem que assoletrar, porque tem palavras aqui que eu não sei de pro não. Epafrodito, meu irmão. Epafrodito é como se fosse o irmão de Paulo. E cooperador, era um cooperador para o evangelho. E companheiro nos combates. Então, Epafrodito era um companheiro nos combates. E vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então você acredita que Epafrodito foi enviado para suprir as necessidades de Paulo. Necessidade de quê? Fulano, vai deixar esse pergaminho lá em tal canto. Fulano vai comprar uma comida. Fulano vai comprar tinta, comprar pena. Fulano vai pregar nesse dia aqui naquela sinagoga, naquela igreja, vai dar esse regado para aqueles irmãos. Fulano vai comprar isso aqui, comprar aquilo. E o vosso enviado para prover minhas necessidades. E leva isso aqui para Paulo, esses dracma aqui, esses denários, essas estartes, para Paulo pagar as viagens dele, comprar alguma coisa para ele comer, alguma veste, alguma capa, alguns livros, que naquele tempo já tinha livros. Porquanto eu tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado que tivesse ouvido que ele estivera doente. Infelizmente ele estava doente. Porquanto eu tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte. Então Paulo está dizendo aí, realmente Epafrodito, ele teve doente, ele teve perto de morrer. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus
se embriagou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre a tristeza. Então Paulo sabia que ele estava doente era grave, Paulo estava triste já com a doença, e Deus teve piedade dele, que confortou Paulo ao ponto de Paulo não ficar triste, para poder não se comprometer e não se contristar mais ainda e ficar triste e fosse consumido pela tristeza. O único companheiro que ele estava tendo naquele momento para suprir as necessidades dele, de deixar o pergaminho, ocupar uma tinta, de ajudar ele nas missões, de ser um cooperador dele, que é tão bom a gente ter um cooperador, uma pessoa para cooperar com algo para a gente. É muito bom, todo mundo sabe. Quem não teve, quem tem hoje sabe como é bom. Recebei-o, pois no Senhor com todo gozo, atende em honra. Então Paulo disse, recebeu, pois no Senhor, pediu para receber ele. Ele estava voltando, né? Foi lá, deixou algumas coisas para Paulo, passou um período lá, ficou doente, depois estava voltando quando ficou bom. Recebeu, pois no Senhor com todo o gozo, com toda a alegria. Recebeu no Senhor com toda a alegria e atende em honra. Honra ele. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Misericórdia. Então, Epafrodito, por causa da obra de Cristo, chegou perto da morte. Você pensa que a gente não chega perto da morte, não? Tem gente que tem coragem de jogar a gente por leão comer vivo. Tem gente que tem coragem de jogar a gente dentro de uma fogueira, debaixo de uma escanha. Tem gente que tem coragem de pagar para maltratar a gente, dar uma pisa nele ali bem boa. E tem gente que tem coragem de mandar expulsar. Tem gente que manda expulsar, manda bater, manda maltratar, manda matar, manda açoitar, manda negar, manda atrapalhar em emprego, em trabalho, manda não ajudar, manda não ajudar na obra ministerialmente, manda desviar. Ei, desvia aquele cara, faz por onde ele se desviar, desvia ele. Fulano, fala isso com ele, que é para poder ele se perturbar e se desviar. Isso aí é coisa que tem desde o começo, né? Mas quem faz isso sai direto para o inferno. Porque pela obra de Cristo chegou até próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então, como eu falei para você, você acha que eu prego a palavra de Deus, não tem gente que quer me jogar por leão comer, não? Ou dentro de uma fogueirona, ou dentro do caldeirão de azeite? Bom se fosse no caldeirão de azeite, igual o João, o apóstolo João. Panelona bem grandona, vários pau de baixo. Segundo o historiador, diz que pegaram o apóstolo João, jogaram dentro de uma panela cheia de azeite. O azeite chega, estava fervendo. Jogaram o João dentro, amarrado com as correias bem fortes que tinha na época. Chega o caldo, quebrou as correntes. As correiazinhas, derreteu as correiazinhas. E o apóstolo João não sofreu nada. Tiraram ele lá de dentro. Levaram para o pináculo do templo. Joguei lá de cima, jogaram. Ele caiu de cabeça lá, quebrou braço, perna. Morreu. Joguei lá no fogo que nunca apaga, o bicho que nunca morre, que era o lugar que tinha, que é onde jogava os corpos das pessoas, quem tinha morrido, defunto, ossos, o que não presta jogava lá. Então joguei lá. Jogaram ele, como pensar que não, o Espírito do Senhor veio sobre ele, deu força, ele saiu se arrastando. Foi para tal canto. Ele foi para tal canto, de repente souberam que ele estava lá. Rapaz, ele tá vivo ainda, não morreu não? Morreu não. Vamos pegar ele, vamos levar ele para a ilha de Patmos. Jogaram ele lá na ilha de Patmos. Foi onde ele teve a revelação do Apocalipse. E escreveu, segundo os historiadores, que teve até um centurião que chegou, levou umas vestes para ele, levou uns couro lá de animal e tinta para poder ele se ocupar em alguma coisa. Os leões queriam comer ele, era pescador, se jogou na água, saiu nadando, o leão ia atrás dele, e ia atrás dele, ele mergulhando, nadando, mergulhando, até que os leões todos morreram afogados, que não cansaram e morreram. E Deus deu força ao apóstolo João. O apóstolo João nadou, se desviou do leão dentro da água, quando pensar que não, os leões morreram afundados. Morreram de fome ainda afogados. Porque Deus estava na vida do apóstolo João. E tá aí ficou o Apocalipse para nós. Boa tarde.